Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a doutora Fátima Pirauá, ela que é juíza titular da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude na capital. Nosso assunto, medidas protetivas do Poder Judiciário em Alagoas para crianças e adolescentes que não têm os seus direitos garantidos pelo Estado. Doutora Fátima, é um prazer tê-la aqui novamente. Eu agradeço antecipadamente a sua participação no Frente a Frente com um tema que é do interesse de todos. E aí eu pergunto, qual é o maior dos desafios que a senhora e sua equipe encontram na Vara da Infância e da Juventude, aqui na capital, para fazer valer os direitos constitucionais de crianças e adolescentes? Agora, nós aqui agradecemos. Isso é uma oportunidade ímpar, né, de poder falar com o seu público, que é com certeza muito fiel, e que o nosso maior desafio, o que nós enfrentamos todos os dias, e eu acho que todo mundo que trabalha com a infância e com a juventude percebe, é a questão da rede de proteção, é a questão da política pública, que o Estado e o município, né, precisam fazer cumprir todos os direitos, todas as garantias, né, da criança e do adolescente. Esse é o maior desafio. Nós temos tido várias reuniões, temos inclusive encontrado muito boa vontade por parte, né, tanto dos gestores quanto daqueles que trabalham mais diretamente ligados à execução dessas políticas, mas ainda há muita dificuldade. Entre essas dificuldades, a gente poderia elencar que exemplos? Por exemplo, no tocante ao atendimento da rede, falta uma articulação maior? Falta. A gente precisa articular a política pública, estadual e municipal, porque algumas são vamos dizer assim, de abrangência municipal, outras estadual, quer dizer, a competência muitas vezes é do Estado, outras vezes é do município. Então, a gente precisa que os gestores se articulem e que as pessoas, a rede seja integrada, porque se um elozinho dessa corrente não funciona, prejudica todo o trabalho, toda a rede. Então, é preciso, a grande dificuldade é essa articulação da rede. E aí a gente, por exemplo, na questão da matrícula, a matrícula muitas vezes sobra vaga em alguma escola, na área da educação, né? Pode sobrar vaga numa escola municipal, faltar vaga numa estadual, mas a criança e o adolescente precisam ser atendidos. Então é preciso que haja uma interação, né, entre essas pessoas que trabalham especialmente com a matrícula para que o aluno vá para a sala de aula. Claro. A gente vai trabalhar mais especificamente nessa entrevista a questão da educação, no atendimento a crianças e adolescentes aqui em Alagoas. Mas eu ainda colocaria na questão da saúde, que ao que parece é uma situação emergencial que se coloca muitas vezes, porque, por exemplo, quando se judicializa a saúde, seja no âmbito do Estado ou do município, é porque já se chegou às últimas instâncias para que o Estado cumpra a sua missão, a sua obrigação constitucional. Então, nesse caso, é por isso que a gente oportunamente tem visto, por exemplo, o pedido do bloqueio dos recursos do Estado. Exatamente, Gorete. Isso é uma coisa muito preocupante. E isso não se refere apenas a criança e adolescente, né? Aqui nós estamos tratando de criança e adolescente, mas a judicialização da saúde, ela está abrangendo toda a comunidade, né, do Estado e do município. Então, se não há o remédio, se não há o exame, se não há a cirurgia, é judicializado. Então, os advogados, a Defensoria Pública, em sua grande maioria, né, porque as pessoas que não podem ter um plano de saúde, normalmente são pessoas mais carentes e que buscam o atendimento da Defensoria Pública, chega ao judiciário para garantir o direito daquela pessoa, que muitas vezes é um direito emergencial, porque é uma questão de vida ou de morte. E há esses casos, mas há também reivindicações que são elementares, que o Estado, o município poderiam... Exatamente, até porque é uma garantia, né, é um direito constitucional, um direito fundamental, né, saúde e educação. Então, na questão da saúde, então, que mexe, né, com a vida, com a saúde, com a integridade física, com o bem-estar das pessoas, das crianças e dos adolescentes, que são prioridade absoluta, né, para nós, para a Constituição, para o Estatuto da Criança e Adolescente, e para todas as pessoas que trabalham com criança e adolescente. Então, é muito ruim, não é bom. A gente, inclusive eu como juíza,
A própria Defensoria Pública, quando faz o pedido, o próprio Ministério Público também, quando opina, com certeza a gente não quer fazer esses bloqueios. Não seria isso o ideal. A gente não está procurando processo para trabalhar. Nem os advogados e a Defensoria procuram, nem o Judiciário, muito menos, que está abarrotado. É a demanda da população, é uma necessidade. E quando o cidadão, a criança ou o adolescente chega ao Judiciário, é porque já esgotou as outras vias administrativas, não é? Para tentar ter esse direito garantido. Se não tem, vem para o Judiciário. O Judiciário ainda oportuniza, quando nós concedemos uma liminar, nós oportunizamos, tanto o município quanto o Estado, a fornecer aquela medicação, a fornecer, a viabilizar aquele exame ou aquela cirurgia. Oportuniza, mas não há esse cumprimento. Esse cumprimento não há, então tem que ser feito o bloqueio. Então é muito preocupante que se despenda tantos valores para uma, duas, três pessoas individualmente. Que é um problema difuso. Mas é um problema que talvez aquilo que fosse aplicado, aquele valor fosse aplicado coletivamente, sairia muito mais barato. Então é preciso que o gestor entenda isso e consiga fazer, nós temos feito muitas reuniões, consiga fazer com que aquele direito chegue ao cidadão sem precisar de judicialização. Doutora Fátima, ainda no universo das demandas do Poder Judiciário, através da Vara da Infância e da Juventude, ainda há muita gente que deixa de receber esse reconhecimento pela falta da informação de como abrir um processo nesse sentido? Com certeza, Gorete. Infelizmente, as pessoas, por mais que a gente veja que o acesso à mídia tem sido melhor, a informação, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, ela chegue mais rapidamente ao cidadão, mas ainda tem muita gente mal informada, muita gente que ainda não tem a informação correta. E assim, como a demanda é muito grande, nem sempre também, principalmente no interior do Estado, a Defensoria Pública consegue atender com a rapidez e com a eficiência que seria necessária. Então, com certeza ainda fica muita gente fora desse atendimento judicial. Se fica fora do atendimento administrativo, do atendimento na rede de saúde, imagine também que fique no Poder Judiciário, não consiga chegar ao Poder Judiciário. Na prática, como tem sido o funcionamento ou, digamos assim, o passo a passo para se obter um processo de judicialização para uma criança, por exemplo, adquirir um leite que ela tenha, que seja vital para a sobrevivência dessa criança? Isso é muito não comum puder, hoje em dia, com certeza, no tempo das intolerâncias. Exatamente. Se não pode constituir um advogado, que procura a Defensoria Pública, tem que ter, claro, o receituário médico, a indicação técnica, porque o juiz não é médico, o juiz não é técnico nessa área, se baseia no que vem aos autos. O Tribunal de Justiça já disponibiliza desde algum tempo uma Câmara Técnica de Saúde, em que o juiz, se tiver uma dúvida, pode se socorrer dessa Câmara para auxiliar, para ver se realmente só pode ser aquele medicamento, ou aquela cirurgia, ou se é uma coisa realmente de urgência. Então, a gente tem também esse auxílio, esse apoio técnico para decidir, para respaldar na decisão judicial. Para respaldar a nossa decisão, mas são coisas, muitas vezes, que você não tem para onde correr. E a gente tem feito reuniões, temos nos unido com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, e temos feito reuniões com o pessoal de educação, tanto do município como do Estado, com a área de saúde, tanto do município como do Estado. O que nós queremos é que as coisas aconteçam, que seja garantido o direito da criança e do adolescente. Não necessariamente que seja dessa forma que está sendo, através da judicialização, mas que aconteça, que a gente não pode negar o direito e deixar porque o Estado pode alegar, ou o município que não tem verba, não tem dinheiro, mas o direito é prioritário e precisa ser atendido. Pois bem, que região do Estado a senhora classificaria como mais difícil nesse atendimento, levando-se em conta a rede que poderia ser integrada e muitas vezes, e na maioria das vezes, deixa de ser? Você diz aqui, porque aqui a minha na competência capital, se restringe exatamente. à capital. Você diz que região? Bairros da cidade? As regiões mais periféricas, as regiões de maior vulnerabilidade social, é onde nós temos os maiores problemas. Eu acho que vocês devem ter visto uma questão
da sururu de capote, né, com aquelas crianças dentro daquela com lama, bicho do com pé. bicho do pé. Mas aquilo é uma... fizeram uma campanha e a gente apoia realmente todo esse trabalho. Mas é uma coisa superficial, que não resolve o problema. O problema é uma questão muito mais complexa de saúde, de moradia, de educação, de estrutura familiar. E sanitária, né? E sanitária. Isso, Gorete, é uma coisa que a gente percebe muito na área da social. infância e da juventude, é a questão social, a desestruturação das famílias. Então, quando chegam lá na vara com as crianças, praticamente entregando as crianças, porque não tem condições de criar, mas não é só a condição econômica, até porque... E é uma situação que se repete, porque a falta da informação leva a mãe a engravidar inúmeras vezes. Exatamente. Hoje e a situação nós tratamos se repete. desse assunto. Hoje tivemos uma reunião com o pessoal da educação, da saúde, tanto municipal quanto estadual, e também da assistência social. E a gente discutiu muito essa questão das jovens e das adolescentes que engravidam muito cedo e que muito cedo já ficam com 3, 4, 5 filhos. Não chega aos 20 anos. Não, já estão cheios de filhos. Então, que o Estado, o município, faça uma busca ativa, né, para que essa adolescente ela possa ter acesso ao método de concepção de contraceptivos, para não, mas efetivamente funcionar. Porque não adianta só dizer, tem disponível no posto de saúde. Que ninguém vai buscar. Ninguém vai buscar. E se vai buscar também não toma corretamente. Né? Então, não há... de informação. De informação. E precisa-se cuidar, inclusive nós assumimos também esse compromisso, junto com a equipe técnica do juizado, com a defensoria, com o Ministério Público, para a gente também fazer essa busca ativa, de indagar essa mãe, se ela deseja fazer um método, um DIU, vamos dizer assim, ou um adesivo, uma coisa mais eficaz, mais eficiente, que não dependa contínua de todo dia, da vontade dela e da organização, né? Que às vezes pode ser usuária do álcool, da droga e não ter... Não lembra. Não entendeu? Exatamente. Então, tudo isso é uma preocupação nossa, porque isso vai gerar o quê? Filhos abandonados, né? Que vão estar, como nós costumamos conversar. Eu e a doutora Alexandra, que é a promotora da primeira vara criminal, que é a vara do ato infracional, né? E cá, a nossa, a 28ª, é a vara da proteção. Então, eu digo, ela diz, Fátima, o que sair daqui, dessa vara, certamente vai para lá. Vai tocar. Então, a gente precisa fazer logo a prevenção, não deixar que esses adolescentes cheguem aos 18 anos absolutamente desprotegidos, porque eles serão jogados na rua para cometer o ato infracional. Então, é preciso muito cuidado e a sociedade toda precisa também ajudar, junto com o poder público, que tem a obrigação institucional de proteger a criança e o adolescente. Claro. Agora, essa informação, ela tem de estar disponibilizada para as mulheres, sobretudo, mas para os homens também, Também, não? Exatamente. Mas, na maioria, Gorete, dessas famílias, é a mulher que é a chefe de família, como a gente costuma dizer, né? Que é ela que fica. Normalmente, essas crianças, quando chegam nessa situação de risco, né? Que é quando chegam na nossa unidade judicial, já chegam em situação de risco, ou abandonadas, ou maltratadas, ou abusadas. Normalmente, elas já estão sem o pai, né? A figura paterna praticamente não existe. Muito raramente existe. Muitas vezes nem existe, né, registralmente, nem no papel, nem de fato. Né? Então é preciso que essa mãe seja, né, tenha um respaldo do poder público, né, da assistência social, para inseri-la nos programas sociais, né, para dar esse apoio às creches, às escolas com tempo integral, para que ela tenha condição de trabalhar e não deixar esse menino na rua. Então, assim, é uma coisa muito complexa. E quando chega essa criança, a gente precisa saber se tem outros irmãos também numa situação de vulnerabilidade e de risco. Então, é todo um trabalho que é muito, muito complexo e precisa muito do apoio da sociedade também. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já para falarmos justamente desta questão na ótica da educação pública de qualidade. A gente volta já já.